Oi pessoal, tudo certo com vocês? Espero que esteja todo mundo bem. Nós vamos seguir aqui com os nossos vídeos da aula de ética na versão online e hoje eu vou avançar um pouco, né, no nosso programa para falar sobre as visões da ética, né, que aí implicam numa discussão sobre razões morais objetivas, né, como a gente vai discutir hoje. Mas antes disso, né, vamos lembrar como é que a gente chegou até aqui, né? O que está em questão e o que vai aparecer nessa aula a partir do que foi dito antes, né? Bom, se o homem está situado num ambiente, né, de incerteza no sentido de que ele não tem mais uma fonte transcendente de valores, né, que oriente a sua ação vai, digamos, ela é mobilizada, ou ela pode seguir várias racionalidades a partir da racionalidade entre as várias esferas, né, economia, política, amor, né, enfim, sexualidade, etc. Mas será que é possível se pensar em razões morais objetivas, né, em razões para agir que sejam racionais no seguinte sentido, né? Que qualquer pessoa, em qualquer situação, em qualquer circunstância, se convença de que ela deveria agir daquela forma? Mas será que é possível pensar nisso num mundo como esse? É claro, partindo do pressuposto de que exista espaço para a liberdade, exista um espaço para a liberdade, tanto do ponto de vista das condições materiais, né? Ninguém consegue ser livre sem comer, né? A crítica marxista e a crítica cristã falam bastante disso. A gente tem a discussão da Hannah Arendt, né, que a gente não fez longamente, mas que que explica muita coisa aqui, né, quanto a esse ponto. Né, você tem certas condições institucionais para que a liberdade seja possível, mas também, enfim, certas condições materiais para que a liberdade seja possível e certas condições institucionais, né, como mostra o Philip Zimbardo e a Hannah Arendt, né, aí sim. Então eles mostram que, mas dependendo de como você organize a instituição, né, você cria determinados padrões fim de ação, né, especialmente o Zimbardo fala, vocês viram lá no vídeo, né, se você tem uma autoridade que não é vigiada e as pessoas ficam numa situação de incerteza diante dessa autoridade, elas tendem a seguir essa autoridade, né, o vídeo é muito impressionante quanto a isso. Mas então, pressupondo de que haja esse espaço para agir, se eu for agir, né, quando eu vou agir, eu posso me basear em razões morais objetivas ou, né, cada um, vale tudo, existem várias éticas para as várias verdades das diversas pessoas. Mas antes da gente continuar, né, só quero pedir para vocês, fecha o e-mail, aí eu sei que você está checando e-mail, fecha o YouTube, para de olhar a foto da colega ou do colega no Instagram. Ela é bonita, ele é bonito, eu sei, mas se segura aí um pouco, né? Eu sei que, enfim, durante a quarentena vai ser difícil, né? Mas, enfim, se segura um pouco, vamos assistir a aula aqui, depois você olha as fotos, depois isso faz parte da vida também, né? Depois você olha esse vídeo. Vamos prestar atenção, eu sei que é difícil nesse ambiente virtual manter a concentração, mas vamos tentar aqui para que a coisa ande, né? Então, vamos lá. Primeiro ponto, então, né? Para eu pensar, enfim, na ética, nesses termos que eu estou colocando aqui, então eu estou falando que eu preciso pensar em razões morais objetivas. Como assim, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Primeira coisa, né? Eu estou querendo dizer que as razões para minha ação precisam ser significativas. Eu preciso que as minhas decisões, quer dizer, que as minhas ações sejam movidas, o seu móvel sejam determinadas razões morais objetivas, né? Então, o móvel da minha ação precisa ser composto por razões significativas e razões que eu possa justificar racionalmente. O que significa justificar racionalmente? Que eu consiga demonstrar que essas razões são válidas objetivamente para qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer contexto, né? Complicado pensar isso? Complicado pensar isso. Parece muito grande? Parece muito grande. Foi a dificuldade, né, que Kant, Stuart Mill e outros autores e autoras têm tentado enfrentar no contexto da contemporaneidade, né? Porque a solução conservadora é dizer, vamos retomar valores tradicionais, vamos retomar determinada fé que todo mundo acredita. Aí eu pergunto, bom, que fé é essa? Né? Como é que a gente volta para trás?
Será que dá para voltar lá para o século XII, em que todo mundo acreditava na Igreja Católica? Será que dá para voltar para uma situação, né, em que todo mundo concorde, uma certa visão de família, uma certa visão de sociedade? Será que existem esses valores básicos que todo mundo concorde e façam cessar os conflitos? Ou a gente tem que se conformar com a modernidade, com a dificuldade que ela traz, né? Esse é um ponto importante do nosso curso. Mas, de qualquer maneira, então, quando eu falo de normas morais ou éticas, no sentido que eu estou dando a essas normas nesse curso, eu estou falando disso, estou falando de justificativas racionais para a ação, então elas precisam ser significativas, o meu comportamento tem que estar sendo movido por elas, eu tenho que estar sendo movido por essas razões, e elas têm que ser racionais no sentido de que eu possa demonstrar para todo mundo, perante o auditório universal, para toda a humanidade, de que todo mundo deveria agir daquela maneira naquele contexto específico, né? Esse é um ponto importante. Então, vamos distinguir, é importante distinguir na cabeça de vocês motivo da ação de justificativa racional para a ação, né? Motivos para agir a gente tem vários. Eu estou dando essa aula aqui por quê? Porque eu preciso ganhar dinheiro, eu sou professor, né? Porque eu acho importante ser professor, né? Acho algo importante no processo didático, enfim. Agora, existe alguma justificativa moral para a minha ação, no sentido de universal? Talvez por esse caminho da importância da educação a gente possa dizer, né? Eu acredito e eu acho que é importante que as pessoas deem aula, ou que haja educação, porque é um direito de todas as pessoas ter acesso. Aí eu estou partindo para uma justificativa, vejam, universal, né? Que valeria para todos e para todas, né? É preciso que aulas sejam dadas, é preciso que as pessoas tenham acesso a aula, a cursos de ética, porque isso é importante para a humanidade como um todo. Motivos para agir, eu posso dizer, porque eu quero ganhar dinheiro, porque eu quero aparecer, porque eu sou um cara aparecido e gosto de aparecer na frente dos alunos e fazer, né, show ali. Enfim, não é bem esse o meu caso, eu não sou assim tão showman, né? Vocês já perceberam que a minha capacidade de fazer show não é muito grande, né? Mas enfim, tudo isso seriam motivos para eu agir, mas não seria uma razão, né, moral objetiva para a ação. Então, o que nós vamos discutir aqui é isso: se é possível pensar em razões mais objetivas para a ação num contexto moderno, contemporâneo, né? Enfim, nós ainda vivemos sob essa herança, digamos assim, da modernidade, como Weber descreve, em larga medida, né? Mas aí, logo de cara, tem uma posição ou tem uma certa visão que nega que essa questão faça sentido, né? Um relativista vai dizer, olha, a própria ideia de se enfim, o projeto de se pensar em razões morais objetivas é um projeto fracassado de saída, né? Eu brinquei um pouco que essa é a posição, né, da ética Tim Maia, né? Por causa, para quem não conhece, eu vou tocar aqui um pedacinho da música, né? Não sei se vocês conseguem ouvir. O relativismo, a ética vale tudo, vamos dizer assim. Com essa parte não dá para concordar mais, né? Só vou baixar aqui, quer dizer, só estou brincando com vocês, né? Que vamos dizer assim, o relativismo é o vale tudo, a ética do vale tudo, digamos assim, né? Vale também dançar homem com homem, mulher com mulher, né? Essa parte da música não dá mais para concordar, a gente tem várias formas de amor, vários tipos de família, enfim, eu acho que é importante ter também homem com homem, mulher com mulher, para quem gosta de homem, para quem gosta de mulher, né? Enfim, não tem nenhum problema mais nisso, né? Essa música é um pouco antiga, né? Então provavelmente se eles fossem escrever isso hoje, não escreveriam dessa maneira, eu acho, né? Mas de qualquer maneira, brincando aqui um pouco, o relativismo é essa ideia de que, veja, todas as razões morais se equivalem, né?
Na linguagem comum, a gente fala, bom, a minha verdade, a sua verdade, você tem a sua verdade, eu tenho a minha verdade, as nossas verdades são diferentes e cada um com a sua verdade, tudo bem. Aí eu pergunto para vocês, e se as verdades entrarem em conflito? Como é que a gente resolve o conflito, né? A gente vai ter algum critério para solucionar? Vai ter que ser uma negociação? E se não der para negociar? E se as verdades chegarem a um grau de contradição que não der para negociar? Vamos usar a violência? Ah, não pode usar violência? Não pode usar violência. Qual é o critério para dizer que não pode usar violência? Numa posição relativista, né? Como é que eu consigo dizer, se eu sou relativista, que é errado usar violência? Vou dizer mais. Como é que eu consigo, se eu sou relativista, dizer que eu estou certo? Né? Vocês percebem? Porque se eu disser, olha, o que eu faço está certo, eu vou retrucar automaticamente. Não, essa aí é a sua certeza, é a sua visão de verdade. A minha é melhor que a sua. Você está errado. Fala, não estou errado. Você está errado. Não estou errado. Bom, e aí? Como é que resolve? Como é que você sai disso? Então, é complicado numa posição relativista, né, enfim, fazer uma crítica da violência, né, é o primeiro ponto que já começa a ficar complicado, porque eu não tenho um ponto de vista ou um ponto de fala ou um ponto de equilíbrio para dizer quem é que tem razão, quem é que não tem razão nesse caso. O direito ajuda, nisso ajuda, né? Mas mesmo assim, se o direito não tiver uma base ética mínima, também a decisão jurídica vai parecer arbitrária, né? Porque eu posso perder enfim, aquela disputa, mas eu vou continuar achando que eu estou certo, né? Então eu vou continuar achando que eu estou certo e que eu estou sendo objeto de injustiça, né? Então, o relativismo gera essa dificuldade de fazer uma crítica da violência porque você não tem um ponto de vista superior, mas ao mesmo tempo o relativismo ele aparentemente né, ele é muito tolerante, porque ele diz, olha, nós devemos respeitar as várias formas de vida, as várias maneiras de se pensar, as várias maneiras de se comportar ao redor do mundo, e eu não consigo, né, chegar a uma posição ética que possa dizer, por exemplo, né, que você vive de maneira errada, que determinado povo vive de maneira errada, que determinada, né, comunidade vive de maneira errada. Isso é muito violento, né? Isso enfim, pode gerar uma posição de desrespeito a certas culturas ou certas tradições, né? Tudo bem, mas aparece o outro problema aí. Será que toda tradição deve ser respeitada? Não é mesmo? Por exemplo, né? Existem certos grupos tradicionais, isso é muito minoritário hoje em dia, mas existem ainda certos grupos tradicionais que fazem mutilação do ímen feminino para que as meninas não tenham prazer por razões religiosas. Então, é um costume de extirpar, né? Então você mutila a mulher tirando o ímen dela, e isso é uma prática em determinados contextos culturais e religiosos, né? Outra prática também bastante complicada é o infanticídio, que era praticado, por exemplo, em Roma, né? E alguns grupos indígenas também praticam, algumas comunidades tradicionais também praticam, porque se julgava que aquela criança não ia ser capaz de sobreviver naquele ambiente, né? Então ela era sacrificada, né? Roma fazia isso, os indígenas também, alguns grupos faziam isso. E aí como é que fica? A gente vai aceitar essas tradições sem crítica, né? Ou é possível fazer uma crítica e pensar em algum tipo de visão moral que discuta ou que coloque um ponto de vista universal, né? Para, digamos, a gente poder julgar essas diversas culturas. Então, a posição relativista, ela gera esse tipo de problema. Bom, só para retomar, é a posição que vai dizer, olha, o projeto de uma ética universal é um projeto fadado ao fracasso, não faz sentido falar em razões morais objetivas, né? O que a gente tem são vários códigos morais, são várias verdades, mas aí nós temos essas duas dificuldades aí para tentar, para a gente discutir, né? A primeira delas é essa: como é que eu faço uma crítica da violência de um ponto de vista relativista?
E a segunda, bom, essa posição é bastante tolerante, mas aí eu abro espaço para que então qualquer tradição deve ser aceita sem nenhuma crítica, ou é possível fazer uma crítica dessa tradição, e se for possível fazer, de que ponto de vista? De que ponto de vista eu vou fazer essa crítica? Como é que eu posso fazer essa crítica sem virar um intolerante? Isso é uma questão complicada. E vocês podem levar essas duas perguntas, essas duas questões, para as várias visões da moral que nós vamos discutir, para as várias visões éticas que nós vamos discutir. Será que o Kant dá conta delas? Será que o Stuart Mill dá conta delas? Será que a ética comunitarista, da ética do cuidado, dá conta delas? Será que o Habermas, com a ética do discurso, Habermas e Appel, dá conta delas? Então essas são questões fundamentais, né? São questões difíceis de ter uma resposta única. Cada autor vai tentar dar uma solução para elas, né? São questões de alta indagação e de difícil solução, né? Acho que alguma coisa a gente pode falar antes, para a gente fechar esse vídeo sobre esse ponto, né? Uma coisa é a seguinte, que eu acho que é razoável dizer quando a gente está falando de relativismo, né, de costumes e de povos e dessa diversidade de costumes e diversidade de povos, né? É que, veja, muitas vezes a gente tem crenças morais, a gente crê em certas coisas a partir de pressupostos falsos. Então, os grupos sociais podem acreditar em certas coisas que, na verdade, acabam se mostrando falsas, né? E pode ser razoável tentar mostrar a falsidade disso, né? Se eu parto do pressuposto, né, de que, bom, ninguém vai morrer com o coronavírus, né, esse pressuposto pode me levar a adotar certa posição ética, né, que se eu demonstrar que esse pressuposto é falso, eu vou dizer, não, essa posição não faz sentido, né? No caso do infanticídio indígena é interessante, tem vários textos que discutem isso, tem um texto, acho que é do Roberto Cardoso de Oliveira, são dois irmãos, Roberto Cardoso de Oliveira e o Luciano Cardoso de Oliveira, são dois irmãos indianistas, né? E eles falam sobre os missionários e o papel dos missionários nessa questão específica quanto ao infanticídio indígena. Uma coisa que eles dizem, enfim, aí com uma perspectiva habermasiana, a gente volta a esse exemplo mais para frente, é que, veja, o infanticídio indígena fazia sentido quando havia abundância de povos indígenas e de pessoas, né, enfim, aí então eles dizem, bom, é razoável a gente discutir com esses com povos que eventualmente ainda estejam praticando infanticídio, e que, veja, agora eles são em menor número, se eles matarem aquelas crianças eles não vão poder se reproduzir mais, né? Então passa a não fazer mais sentido essa prática no contexto de, né, de diminuição não, de assassinato, essas pessoas foram mortas, a gente assassinou esses povos ao longo da história, né? Então, diante do assassinato dos povos indígenas ao longo do tempo, o extermínio, né, desses povos indígenas, não faz mais tanto sentido. Então, eu posso argumentar, dizem esses autores, né, para tentar convencer de que determinada crença moral tem uma base falsa, né? Uma outra coisa que também é razoável a gente dizer é que as culturas não são blocos, né? Elas não são monolíticas, né? Então, a gente fala, há tradição, mas veja, as tradições estão em disputa também, né? Tem pessoas que pensam de uma maneira, tem pessoas que pensam de outra, mesmo em comunidades tradicionais, né? Você tem divergências internas. Provavelmente quando a gente vai olhar para um povo, né, que pratique a mutilação de meninas, a gente vai ver que dentro daquele povo tem pessoas que não concordam com isso, tem outras visões, né? Então, também a gente deve evitar olhar a tradição como se fosse um troço, né, um bloco único que tem uma certa lógica que ninguém questiona. Não é verdade, né? As tradições estão em evolução, né? Aqui no Rio Grande do Sul, os CTCs, por exemplo, alguns CTCs começaram a permitir casamento entre pessoas do mesmo sexo. As pessoas colocaram fogo em alguns deles, né? Em reação a isso. Mas veja, é uma tradição que também está se movimentando, por mais
tradicionalista que esse pessoal seja, né, também existe uma mudança e uma disputa interna. Então falar da tradição, né, como algo assim, e do costume, como se fosse alguma coisa monolítica, quando a gente vai olhar de perto, se vocês estudarem um pouquinho de antropologia, vocês vão ver que é complicado falar dessa forma, né? E então é possível, né, isso eu acho que é razoável dizer, estabelecer um ponto de vista crítico, né, de questionamento em relação às culturas, de questionamento em relação às tradições. Não faz sentido olhar tudo isso como se fosse um bloco, né, que, enfim, seja completamente fechado, né? Mas só para dizer o seguinte, quer dizer, aí já indo para o final desse vídeo especificamente, né, que assumir o relativismo, né, a ética Tim Maia, né, como posição, também acaba frustrando a reflexão sobre a ética, né? Eu não consigo mais pensar em termos éticos se eu abrir mão de uma ideia de universal, né? Se eu abrir mão da ideia de que existem razões que podem ser objetivas para todas as pessoas em determinado contexto, e eu posso demonstrar que essas razões são racionais, né? Se eu abrir mão do universalismo, eu abro mão do projeto da ética como a gente está discutindo aqui, ou como ele se construiu a partir dessa reflexão dos autores, digamos, modernos e pós-modernos, né? Tem sempre aquela tentação de voltar para trás, de assumir uma posição tradicionalista, né? Dizendo, não, vamos voltar aos valores tradicionais, etc, etc. É difícil a gente pensar nisso num contexto de fragmentação, de diversidade, de várias esferas de valor, etc, etc, né? Também fica difícil a gente mergulhar num relativismo completo, né, que só acaba destruindo, enfim, qualquer projeto de ética, né? Então, é justamente nessa linha tênue aí, né, entre o relativismo radical, a tentação tradicionalista, que os autores modernos e contemporâneos vão caminhar, né? São posições difíceis, são raciocínios às vezes complicados, né, que vão se estabelecendo, mas são esses raciocínios que nós vamos tentar, enfim, que eu vou apresentar aqui para vocês, tá? Eu preparei algumas atividades relacionadas a essa discussão, né, enfim, no final dessa semana, então vocês podem dar uma olhada lá no Moodle, né, e já está lá tudo, vou colocar, enfim, já coloquei, vou colocar outras referências também para vocês pesquisarem mais, né, mas a partir de agora, né, a partir desse momento, aí a gente entra na discussão das várias visões da ética, né, e utilitarismo primeiro, depois o Kant, né, a deontologia kantiana, como se diz. Aí eu vou falar um pouco da ética do cuidado e da posição habermasiana, apeliana, né, da ética do discurso, e isso vai ser aí a gente fecha o primeiro momento do curso para depois entrar na discussão de ética profissional, tá bom? Então, por hoje eu fico por aqui, espero que todos estejam bem, repito, né, e vamos continuar aqui o nosso curso na próxima ocasião. Então, um abraço para todo mundo e até mais.